Já está começando, né? A gente já está fazendo a contagem regressiva para terminar o ano. E logo quando começa o ano, já começam os planejamentos para a nossa Romaria 2024. E você não pode perder. Bom, gente, essa semana eu tive uma conversa com a psicóloga Nádia e a gente estava falando exatamente das metas que a gente traça para o ano que está chegando, né? Não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Olha só que legal que foi essa entrevista. Olha só, eu vou bater um papo agora com a psicóloga Nádia Santana e nós vamos saber direitinho como é que é essa questão. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, Cleide, e você? Eu também, graças a Deus. Casa. Bom Sempre demais. Bom. Você sempre está aqui em casa e sempre é muito bem-vinda. Obrigada. Nádia, como que a gente deve organizar as metas para o ano seguinte? Cleide, é bom a gente começar falando que essa questão dos ciclos que a gente vivencia são importantes. Por que existe semana, o mês, o ano? A gente chegar no final do ano e ver o que a gente fez e tentar traçar essas metas é importante psicologicamente. A gente precisa desse ciclo para se renovar. Mas gera muita frustração, né, Cleide? Que as pessoas traçam metas e não conseguem alcançar. Por que, né, que as pessoas fazem isso? Primeiro, porque traçam metas que são inalcançáveis muitas vezes. A gente traça uma meta assim, nossa, eu quero tal coisa, uma coisa muito grande. Eu falo que quando a gente traça uma meta ideal, a gente vai para o caos. Então, as pessoas falam, nossa, eu quero fazer atividade física. Eu quero fazer atividade física 5 vezes por semana. Aí a pessoa falta um dia... E aí ela desiste, ela vai para o caos, ela não vai nenhum. Eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Aí é uma meta ideal e aí a gente vai para o caos, a gente acaba engordando porque não é possível essa meta. A gente também faz isso no final do ano, traça metas, muitas metas, muito inalcançáveis. Para a gente traçar a nossa meta, a gente precisa primeiro estabelecer poucas metas. A gente vai traçar as primeiras metas de 2024. As mais importantes, 3 metas, 4 metas. E assim que eu escrever uma meta, eu vou escrever qual que é o primeiro passo para ela. Ah, tá. Porque a gente traça como se não tivesse... A gente não tem um planejamento para cumprir a meta. E para tudo tem que ter? Tem que ter. Então, a gente vai traçar assim, nossa, eu quero, por exemplo, deixar de ser sedentária. Então, eu quero fazer atividade física. Qual que é o primeiro passo para isso? Eu ver as academias que tem ao redor de casa, eu decidir o esporte que eu vou fazer, escolher. Então, escolher onde vou fazer, que horário vou fazer, ou a modalidade que eu vou fazer é o primeiro passo. Então, a gente coloca esse primeiro passo lá. Depois que a gente alcançar esse primeiro passo, a gente já traça o segundo. Então, ir lá fazer a inscrição. Então, a gente precisa disso, porque a gente traça a meta, mas não traça o caminho. A gente precisa do caminho. Tá. Vamos complicar um pouquinho isso? Vamos. Eu tenho, supostamente, que meu filho já está grande, mas o meu filho, vamos supor que está aí com 8 anos e ele detesta fazer tarefa. Eu já paguei uma professora para ensinar e ele não consegue. E eu é que tenho que pegar essa missão de ficar junto com meu filho, ensinar para ele fazer a tarefinha dele. Só que a minha paciência é 0. Mas, no ano de 2024, eu quero ter mais paciência. Adorei. Aí não compliquei? Não, foi ótimo isso, porque isso é uma meta, quando a pessoa fala assim, eu quero ter mais paciência. Eu falo que dentro da psicologia, Cleide, a gente fala muito isso. As pessoas falam, você tem que ter paciência com seus filhos, você tem que perdoar as pessoas. Fala um monte de coisa que a gente deve fazer, mas não dá os passos. Então, tem os passos para a gente ampliar a paciência. Então, eu quero ter mais paciência, então como que eu vou ter mais paciência? O primeiro passo é preciso escolher o horário que eu esteja mais tranquila. Se for só um horário no meu dia que eu posso, vamos supor que eu trabalho o dia inteiro, eu só posso 6h30 no início da noite, 7 horas para fazer com meu filho. Então eu preciso ter paciência, então eu vou chegar, eu vou tomar um banho primeiro, eu vou tomar um chá, eu vou me alimentar, eu vou cuidar de mim para naquele momento, porque você já chega atropelando, né? Já chega do trabalho, já fala, coloca aí, senta aí, vamos fazer a tarefa. E a gente não cuida nem da criança, nem da gente. A gente precisa dar um cuidado a gente, para que a gente já esteja mais disponível. Segundo passo para ter mais paciência é que a gente precisa entender que o nosso filho não vai fazer do jeito que a gente quer e que a gente não tem controle sobre ele. Ele vai prestar atenção na hora que eu quero, eu vou moldar ele para que ele faça a tarefa rapidinho. Eu não tenho controle sobre ele.
Muitas vezes a gente perde a paciência porque a gente quer que a criança faça do jeitinho que a gente quer. Porque a gente quer se livrar logo do problema e sentar na televisão. E não ter controle não quer dizer que a gente não possa administrar. Então a gente vai pensar o seguinte, eu vou fazer o melhor que eu posso aqui na condução dele. Se eu ver que a coisa não está fluindo, aí eu vou pensar o que eu posso fazer diante disso. Se ele está desatento, o que eu posso fazer? Se ele está brincando, o que eu posso fazer? O que está sobre o meu controle atuar aí? Com isso, sem perfeccionismo, sem achar que ele vai fazer do jeitinho que você quer, automaticamente vai ampliar a paciência. Então eu falo, Cleide, que as pessoas são injustas com a gente, porque a gente vive vendo esses slogans. Você tem que dormir bem, você tem que perdoar, você tem que ter paciência, mas a psicologia está aí para dar caminhos. E aí eu já dei alguns caminhos para quem tem essa meta aí, porque paciência realmente é uma meta que as pessoas costumam colocar. Então já tem um caminhozinho aí. Você falou na palavra caos e ela chegou, me impressionou, porque é um caos mesmo. Nós estamos chegando em 2024 e eu vou pegar as metas que eu tracei de 2022 para 2023 e vejo que nem 70% eu cumpri. Isso aqui me desestimula para o 2024, aí vira o caos? Desestimula sim, por isso eu já dei a sugestão que a gente comece com poucas metas. Então, quando eu for avaliar essas metas que eu fiz para esse ano que nós estamos, eu vou olhar com esse crivo, vou falar assim, não, será que eu pus demais? Será que eu pus metas ideais? Quais eu alcancei? Tá, e fora essas metas que eu coloquei aqui, vamos olhar para esse ano de 2023 e ver quais foram as nossas conquistas? Mesmo que não estejam nas metas, o que eu aprendi, o que eu conquistei, o que eu superei. Vamos realmente, a gente precisa disso, Cleide, porque quando eu vejo o que eu conquistei em 2023, isso me reabastece. Verdade. E me dá força para eu ir para um 2024 para alcançar essas metas. Muitas vezes não vão ser essas que eu escrevi, porque eu escrevi nesse contexto de ideal, de muitas, de às vezes nem são metas minhas, às vezes são metas que as pessoas nos cobram. Nem eram coisas importantes para mim, mas eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. É verdade. Então vamos avaliar com respeito, com cuidado e vamos ver também as que não estão escritas lá, para a gente ver o que a gente conseguiu. Isso que você falou é interessante porque nesse final de ano, como eu trabalho na rádio difusora também, me perguntaram assim, o que foi importante para você em 2023 e uma música que você se tocou com ela. Aí eu pensei, mas o que foi que aconteceu em 2023? Porque a vida foi tão rápida. E aí eu dei uma sentada, deitei e comecei a pensar, foi exatamente ter conquistado esse espaço de ter voltado para a rádio, de ter me reencontrado. Aí eu lembrei de uma música que me chamou muita atenção, que foi um álbum novo do Xande de Pilares, que gravou só Caetano Veloso, e aquilo me deu uma alegria muito grande. Eu falei, gente, eu vou dar uma estrelinha para mim? Nossa, olha que lindo que você está falando. Se não tivessem feito essa pergunta para você, tinha passado desapercebido. Sim, senhora. E quando você percebeu isso, isso te encheu de prazer, de alegria. Quando a gente é grato pelas nossas conquistas, isso dá essa sensação de alegria que você teve. E às vezes é só a gente parar. Sempre tem o que a gente agradecer do que a gente fez no ano. Então a gente precisa fazer isso. Antes de traçar as metas de 2024, preciso valorizar o que eu conquistei em Que E essa ideia da música é muito legal, né? Não é? Muito legal. Qual a música que te tocou no ano de 2023? O que ela representou para você e tal? Olha, sabe quando... É aquilo que eu tô te falando, a gente vai vivendo de roldão, assim, ó. Isso mesmo. E não para. Agora, outra coisa. A gente tem que avaliar também, eu acredito, quais são as coisas que são importantes para você, quais são as que você quer preservar e que não estão muito bem e que você quer que elas fiquem melhores. Por exemplo, casamento, relacionamento com amigos. Eu quero que essa amizade continue no ano de 2024. Ela tá meio capenga, tá meio torta, tá manca. O que eu posso fazer? Vale fazer isso também? Vale muito e são metas importantes e mais fáceis de se cumprir. O que eu tenho já que eu preciso melhorar? E eu costumo falar assim, eleja os principais papéis que você tem na sua vida. Então, você é comunicadora, você é mãe. Quais são os papéis que você exerce na sua vida que são os mais importantes hoje? Avalie isso. Todos esses papéis têm a ver com relacionamento. E é importante investir nos relacionamentos. E você deu exemplo disso,
Porque relacionamento, quando a gente tem relacionamentos de qualidade, isso também fortalece a gente. Com certeza. É isso que aumenta a nossa resiliência. E para um novo ano, a gente precisa de mais resiliência, a gente precisa de mais força. Então, cuidar das relações é uma boa proposta. Nádia, e a questão do desmame, de tudo? Eu gostaria, por exemplo, de parar de comer doce. Eu como doce demais, mas se eu parar de comer o chocolate assim de uma vez, parece que eu vou parar e vou atropelar e vou cair. O que você aconselha? Bom que você já deu o conselho na sua pergunta, né, Cleide? Você com a sua sabedoria sempre. Porque é isso que a gente faz. A gente fala, nossa, eu tenho que parar de comer açúcar. Ninguém para de comer açúcar de uma vez, ninguém. Pode até ser que pessoas alcancem esse objetivo, mas como eu vou fazer? Se eu como todos os dias, várias vezes por dia, eu vou estabelecer uma vez no dia para comer. Aí eu vou estabelecer um dia da semana para tirar o doce. Porque as pessoas fazem o contrário, eu como toda hora, todo dia, é só um dia agora que eu posso comer, só o dia do lixo. E aí eu deixo só para o sábado isso. A gente não consegue. Então, se a gente traça essas metas muito difíceis que a gente não respeita, a gente vai cair. Então, eu quero me desfazer de coisas que são prejudiciais, vamos tirando aos poucos. Então, primeiro passo, uma vez por dia, depois tiro uma vez por semana, tiro duas e vou fazendo isso semana a semana. Aí o meu corpo vai se adaptando, as minhas emoções vão se adaptando e a gente consegue sustentar aquele hábito. Nossa, olha, se você seguir todos esses passo a passo que a Nádia falou aqui, eu acho que você vai ter um 2024 perfeito. Que o seu seja perfeito também. Amém. Muito obrigada. O seu também, Cleide. Desejo um feliz ano novo para todos. Um ano novo que a gente se respeite, que a gente caminhe para ser cada vez melhor e cada vez mais feliz. É isso aí. Olha só, gente, daqui a pouquinho nós vamos experimentar essa entradinha deliciosa aqui no programa Aqui em Casa. Você pegou aí todos os detalhes, o jeito de fazer, mas depois eu conto os detalhes.